Shalom, igreja, graça e paz, boa noite. Por gentileza, você que pode, abram suas Bíblias comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 9. Quem achou, diga: eu achei. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque toda oportunidade é concedida por Deus. Se não fosse Deus, jamais nós estaríamos aqui. E pelo fato de nós estarmos aqui, significa que Deus ele tem algo a tratar com a gente. Deus ele quer modificar algumas coisas em mim e em você. Então nós somos privilegiados por estar aqui. Então sou grato a Deus demais. Deus abençoe a vida do nosso paizão, o apóstolo, nossa mãezona, a bispa. Deus abençoe de uma forma muito poderosa. Deus abençoe nosso pastor Flash, paizão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Minha esposa linda, amo demais. Olha aqui para mim. Essa época era uma época que existia muitos grupos de profetas. Dá até para dizer que tinha uma funcionalidade como algumas facções. Existiam os profetas de Baal, os profetas de Azera, os profetas que eram descendentes de Jeroboão, que eram idólatras, e alguns profetas que tinham uma certa inconstância diante de Deus. Uma hora eles serviam a Deus e outra hora eles serviam a Baal. O compromisso com a verdade pode ser um estilo de vida de se viver, mas não significa que vai ser fácil. Então, aqui era uma época que Deus ele levanta Elias para trazer um certo juízo diante da terra, porque a idolatria dentro de Israel estava muito grande. E Jezabel, diz o texto que ela governava, e não só governava, mas também como direcionava o seu esposo Acabe, e ele acabava não tendo a autoridade, fazendo o papel que era devido. E o que está acontecendo aqui? Nesse exato momento, Deus ele levanta Elias, e Elias ele começa a confrontar, ele usa a espada teoricamente, ele começa a trazer feitos em um momento que ele era perseguido. E é muito simples, porque se a gente observar o capítulo 18, a gente vai perceber que Elias, ele deu algumas ordens no sistema planetário e houve uma obediência, e também trouxe fome sobre o povo de Israel, principalmente em Samaria. E agora travou-se uma guerra por causa de um posicionamento e uma atitude de Elias. Perseguido agora, ele recebe uma ordem e ele se apresenta diante de Acabe, e ele faz um desafio em meio a essa perseguição, se apresentando ao seu perseguidor. Ele tem uma ideia, e a ideia é qual? É que o Deus verdadeiro se apresente em nosso meio. Ei, subamos ao monte e lá fazemos os sacrifícios e clamamos. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Dentro desse momento, desse espaço geográfico, existia muitas pessoas. A multidão gostou da ideia e queria saber de fato quem era o Deus que ia responder
com fogo. O texto, ele diz assim que eles sobem no monte. Uau! Elias pega e dá a ordem para eles ir primeiro. Então o texto diz assim que eles começam a montar o seu altar. Ele começa a trazer as oferendas. Eles preparam tudo e eles começam a gritar. Aí Elias pega e diz assim: grita mais alto, possa ser que o Deus de vocês, ele não está ouvindo, está muito distante. Elias, ele começa a zombar de uma certa forma, e é interessante que Elias continua, chama ele de novo. Possa ser que ele possa estar no banheiro, está ocupado, não consegue atender vocês bem, ok? Elias, ele continua com o seu discurso. O tempo passa, eles ficam até meio-dia clamando e nada acontece. Elias vai, toma a frente. Agora é a vez dele, ele arruma todo altar. Porque eu aprendi uma coisa, lembra na época dos sacerdotes? Para Deus mandar o fogo, o que precisava fazer? Precisava tirar cinzas que já foi queimada. Porque se não tirasse as cinzas, não tinha como colocar lenha e não tinha como Deus mandar fogo. Então eu preciso entender que a função minha é tirar as cinzas e a função de Deus é enviar o fogo. Então primeiro eu preciso me limpar. É isso. Elias, ele vai lá e arruma o altar. Quando ele arruma o altar, o texto diz assim, que Elias faz uma oração só. Deus manda fogo. E Deus vai e manda fogo. Aí o que acontece? Os profetas de Baal começam a fugir. Eles fogem. Elias manda matar todos eles. Por quê? Porque eles não poderiam ficar mais vivos. Hoje, de uma forma teórica, nós não vamos matar os falsos profetas, mas nós vamos o quê? Nós vamos, de fato, emprenhar eles com a verdade. É por isso que Deus, ele está levantando pessoas, mestre, que tem o quê? Que eles têm sensibilidade para confrontar as mentiras de Satanás. É muito simples, irmão. Martin Luther King, ele diz assim: o que me preocupa não é o barulho dos tolos, mas é o silêncio dos bons. Por quê? Porque enquanto tem muito mestre sentado na cadeira, tem muito profeta de Baal o dia inteiro na internet entregando revelação e confrontando o povo, dizendo que não é. E muitas vezes a gente fica quieto. Parece que a gente está longe. Às vezes a gente pega e diz assim: mas Deus não mandou ir. Quem disse que Deus, ele precisa mandar a gente ir, sendo que ele já deixou uma ordem na palavra: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então se a televisão tem oportunidade, vai. Se a internet tem oportunidade, vai. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus, ele entregou algo para a gente. E se ele entregou algo para a gente precisa fazer o quê? Transbordar. Jezabel, Acabe, fez Jezabel saber tudo quanto Elias havia feito. Você percebe que Acabe, ele é detalhista. O texto diz assim, que ele disse tudo. Tudo significa o quê? Detalhe. Ele detalhou o que Elias fez. Então, o que Elias fez? Vamos lá para a exegese, não precisa colocar, vamos só falar o que está no texto, vamos extrair. O que Elias fez? Ele desafiou Acabe, ele desafiou os profetas de Baal, ele foi para o monte, chegou lá, mandou eles ir primeiro, eles fizeram eles clamar, eles clamaram. Elias pegou e disse: cadê o seu Deus? Deve estar dormindo, acorda eles. Aí Elias depois foi, montou o altar. O texto diz assim, que Deus desceu fogo, queimou o holocausto, queimou a lenha até a água se secou. Acabou, foi isso. Ele conta tudo. Jezabel fica irada, Jezabel fica má. Ela pega e ela diz assim, versículo 2:
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Eu fico me perguntando, que Deus? Acabe não acabou de dizer para ela que quem respondeu com fogo foi o Deus de Israel? Mas da onde ela tira que Deus está com ela e ela arruma isso como um degrau? Para quê? Para colocar a vida de Elias como mortandade, como morte agora. É porque acontece uma coisa aqui. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando as mentiras que ela ama caem por terra. Você não dá glória, fica tranquilo. Eu tô, cara. É maluco. Eu vou falar de novo. O ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ela ama foi desmascarada. Por quê? O mundo impõe as verdades deles. Homem pode casar com homem, mas a igreja não. A igreja coloca as verdades de Deus. Elias, ele ouve tudo isso, e ele se levanta e vai a Berseba, que é de Judá, e deixou seu moço ali, alguém que acompanhava ele. É muito engraçado isso aqui, Val. Por quê? Porque na época que Elias está na euforia, todo mundo está acompanhando ele. Na época que Elias está atacando fogo em cima do monte, todo mundo gosta dele. Mas quando ele foge para o deserto, a primeira coisa que acontece é o quê? Ele pega e diz para o moço: fica aqui. Irmão, é Elias. Eu não deixaria Elias sozinho. Você já percebeu que muitas pessoas elas abandonam a gente quando parece que a gente está no meio da dificuldade? Você já percebeu que tem muita gente que... Não mais? Você já percebeu que às vezes quem a gente menos espera, de repente, ó, irmão, eu aprendi uma coisa: é melhor Deus fechar uma porta que Ele nunca abriu do que a gente permanecer numa porta a qual nós decidimos entrar. É melhor Deus quebrar alguns ciclos e alguns laços de amizade que Deus nunca permitiu, do que a gente continuar andando com pessoas que Deus nunca colocou no nosso caminho. Quem acredita nisso? Abre a boca e celebra Jesus. E ele se foi ao deserto, versículo de número 4. E ele, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si... 1, 2, 3. Pediu para si? Amor. Gente, vocês estão com fome? 1, 2, 3. E pediu para si? Amor. Mais uma vez para ficar bonito. 1, 2, 3. E pediu para si? Amor. Olha aqui. Você percebe que nesse contexto aqui, o que está acontecendo? Elias, ele foge, porque ele sentiu medo, porque ele foi ameaçado. E ele pede para si a morte. Olha que maluquice. Elias, ele é ameaçado e ele foge. Jezabel diz que vai matar ele. Ele foge. Aí quando ele chega diante do zimbro, o anjo se aparece, claro. Ele pega e diz assim: não sou igual aos meus pais, eu quero morrer. Sabe o que ele estava falando para Jezabel? Você não tem
poder de me matar. E Ele dá poder para quem é digno. E sabe o que me chama a atenção? É que às vezes Deus vai preparar momentos para a gente estar sozinho. E qual que é o problema? O que a gente faz quando a gente está sozinho? Eu peco. Então entenda que se você peca, você vai ficar longe da oração. Agora, se você está sozinho, se você ora, você vai vencer o pecado. Jacó, no val de Jaboque, ele lutou com o anjo e recebeu a bênção dele. Moisés, sozinho, viu a sarça, que era a presença de Deus. José, no Egito, sozinho, governou, enfrentou o que? A maior dificuldade que o homem tem. Ele viu uma mulher e ele não quis coabitar com ela, porque ele entendeu que ele era de Deus. Deus vai preparar momentos para a gente sozinho. E a gente precisa entender uma coisa aqui, o quê? Você percebe? E veio, se assentou debaixo de um zimbro, em um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Você percebe que o anjo Wesley só apareceu depois que Elias orou? Aí a Bíblia diz assim, que quando Pedro estava preso, a igreja fazia o quê? Aí eu preciso entender uma coisa: o anjo foi lá e soltou Pedro, mas quem fez o anjo sair do céu foi a oração da igreja. Só que parece que às vezes a gente não gosta de orar, cara. Parece que a gente tem dificuldade de orar. Parece que às vezes a gente dorme um pouquinho no ponto, né? A gente precisa entender uma coisa aqui. Não adianta eu se levantar para profetizar, sendo que eu não tenho palavras de joelho para expressar o meu amor ou as minhas fraquezas diante de Deus. Meu Deus. E aí? Elias, ele pede a morte, porque existem algumas vozes que estão dizendo, então decretando o nosso final. A primeira voz foi de Acabe, a segunda voz foi de Jezabel, a terceira voz foi de Elias e a quarta voz foi do anjo. Vamos lá, gente, vocês são inteligentes demais. A primeira voz foi de quem? Segunda voz. Terceira voz. A quarta voz. Uau. Se eu tivesse aí, eu já tinha pulado, cara. Tudo bem. Vocês estão com fome hoje. Olha aqui. Você percebe que depois que Elias ele deita, dorme, descansa, vem uma resposta. Tem gente aqui que precisa descansar. Aleluia. Eu sinto de dizer aqui, preciso dizer, tem gente aqui que eu sei que você quer chorar demais. Tem gente aqui que está com a ansiedade aflorada, mas você precisa descansar, cara. E sabe o que é interessante? Sabe o que eu amo aqui? É que Deus ele vai dar oportunidades de a gente ficar sozinho. E Elias, quando ele estava sozinho, ele não colocou o fundo musical e ele ficou: meu Deus, o teu servo está aqui. Não, ele se ajoelhou, se jogou no chão e ele disse: eu quero
morrer. Realista. Às vezes a gente precisa aproveitar os momentos que Deus deixa a gente sozinho, principalmente quando nós estamos com a nossa alma tentando governar, tentando expulsar o espírito que está tudo aflorado. Esse é o melhor momento para a gente chegar e falar para Deus: Deus, me socorre, senão eu vou desviar, senão eu vou dar um tapa na cara, senão eu vou falar. A gente precisa ser sincero com a gente. Elias, ele não enrolou, ele falou: Deus, eu quero morrer. Eu me lembro que algumas vezes eu peguei e eu falei: Deus, eu preciso agora. E quando a gente tem palavras de joelho, pode se preparar que o mundo espiritual vai se movimentar para a gente começar a ser uma voz de pé. O cenário ideal é um cenário caótico para Deus começar a fazer coisas que a gente não entende. O cenário caótico é o cenário ideal para Deus começar a fazer coisas que a gente não entende. Lembra Israel com medo dos filisteus? 1 Samuel 16, 17, 18. Lembra? O texto diz assim que Saul tinha o quê? Ele tinha medo e fugia do exército filisteu. E essa oportunidade bateu na porta de quem? Davi. Mesmo vendo toda a situação de Israel, ele não deixou de estar de pé e fazer o que ele tinha que fazer. E a oportunidade abraçou ele. A gente precisa entender que o cenário ele parece caótico. Só que esse é um dos momentos mais especiais que Deus de fato ele está fazendo algo em nós. Alguma coisa está acontecendo e teoricamente pela visão física a gente tem dificuldade do entendimento. Só que a gente precisa entender que o lugar mais seguro que a gente possa estar é em Jesus. O lugar mais seguro para Sadraque, Mesaque e Abidnego, teoricamente não era estar livre, solto na Babilônia, mas era ele estar dentro da fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque do lado de fora não tinha quem estava do lado de dentro da fornalha. Uau! Olha aqui, o lugar mais seguro não era Daniel fora da cova, era dentro da cova, porque dentro da cova ele encontrou descanso para ele dormir. O lugar mais seguro para José não era na casa dos seus irmãos, era na prisão, porque dali foi um trampolim para o governo, para o palácio, para a exaltação. Quem acredita nisso, abre a boca, pega essa palavra. Se é para ele, pode expressar mais forte. Deus, ele vai empurrar a gente, teoricamente, para alguns lugares, porque ele quer movimentar a gente, cara. E eu estou vivendo isso na pele agora, tá engraçado, tá top, tá top, tá top, umas coisas legais. Cara, eu sei que não vai demorar muito, eu vou contar um grande testemunho, porque, meu, tá acontecendo umas coisas malucas, velho. E eu tô falando, uau, uau, por isso que eu tô aqui pegando tudo, pode falar qualquer coisa. É meu, eu pego. Cara, eu aprendi uma coisa. Quando a gente vem para a igreja, obrigado, a gente precisa entender o que nós somos. A gente é funcional
ou a gente só é alguém que quer as coisas de Deus. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, é um ânimo terrível. Chega aqui na igreja, cara, é um desânimo. Pessoa corre o dia inteiro correndo atrás de dinheiro. Chega aqui na igreja, que o dono do pote de ouro está aqui. Não dá para entender, cara. Não dá. Fica o dia inteiro se alimentando de várias coisas. Quando chega aqui, que tem banquete, é comida boa, não é coisa de homem, é coisa de Deus, é palavra, não tem a ver com o pregador, não tem a ver com quem prega, é maná do céu, querido. Parece que a gente chega de bucho cheio do lado de fora, falou tanto mal da vida dos outros, reclamou de tudo. Chega aqui, eu sei, é difícil dar glória. É difícil, eu sei, eu entendo. E se vem falar comigo de perfil comportamental, eu entendo todinho. Eu sei que cada um tem um perfil comportamental. Eu sei. Só que quando a glória, quando a gente entende, irmão, a oportunidade que a gente tem, a gente não quer jogar ela fora mais. A gente não quer mais perder ela. Talvez você está aqui olhando para mim, você está na internet aí, e talvez você está achando que para você acabou. Na verdade, o recado de Deus para você é: aquilo que parecia que estava morto, vai ressuscitar. A ordem é: Lázaro, sai para fora. Mas assim, quem está do seu lado, diga para ele, dá um sorriso para mim. Tem gente que não gosta disso não, cara. Eu aprendi uma coisa: Deus é Deus de relacionamento. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa ter relacionamento entre si. Não é só aqui na igreja. Pai do Senhor, chega do lado de fora, nem na cara olha, ou finge que não está vendo. Não, isso não é pra gente. Porque senão a gente vem para a igreja, querida, olha aqui, sabe qual que é a ideia? Vamos para a igreja porque a gente precisa receber. Receber o quê? A gente precisa entender uma coisa: não devemos vir para a igreja pedir para Deus coisa que Ele quer nos dar. Não devemos vir para a igreja pedir para Deus coisa que Ele quer nos dar. Nós devemos vir para a igreja pedir para Deus tirar coisas dentro de nós que não foi Deus quem deu. Possa ser que o nariz está em pé, possa ser que a soberba subiu, possa ser que o coração não quer perdoar. Arranca tudo isso de você. É melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Porque senão a gente perde muito tempo. O compromisso com a verdade pode ser um estilo correto de vida a se viver, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu aprendi uma coisa: o ser humano, ele não tem capacidade de acordar todos os dias motivado e sair para os seus afazeres com uma mentalidade incrível, com um pensamento determinado e positivo. A gente não tem essa capacidade. Porque basta a gente abrir os olhos, parece que a gente tem alguns motivos de inquietação e indagação. Por quê? Que prova, que luta. Por que isso está acontecendo comigo? É por isso que a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Porque nesse exato momento,
alma, ela perde a posição. O Espírito, ele pega a gente no silêncio da nossa alma e ele entra. E quando a gente pensa que a gente está sozinho, ele se manifesta e ele começa a falar com a gente. E aquilo que parecia que tinha sentido de morte, agora começa a ter sentido de vida. Aleluia! Você já parou para prestar atenção que às vezes a gente tem vontade de desistir de muitas coisas? Quantos de nós aqui não pensamos em desistir daquilo que Deus tem para a gente? Quantos de nós, por causa de algumas coisas, não do diabo, o diabo está muito longe, por algumas coisas que nós fizemos mesmo, e pelos nossos próprios erros, a gente coloca uma pedra e diz: não quero mais. Aí o Espírito Santo, ele sabe o que tem com a gente, ele faz um movimento planetário, mobiliza, quebra laço, corta laço, envia anjos com carros de fogo, e o espírito da morte vai para bem longe da gente. As coisas que tentam puxar a gente recuam. Os anjos vêm e nos cobrem, porque o salmista já disse que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem e o amam. Aí a gente começa a sentir um revigor que não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com silêncio, também não tem nada a ver com melodia, não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com a voz, com a eloquência, com a dinâmica de pregar. Não, é Ele. Ele é muito mais daquilo que a gente possa imaginar. Ele conhece eu e você, querido. Ele sabe quem nós somos. E desculpa a minha linguagem, mas às vezes, irmão, às vezes a gente entende que a gente é tudo farinha do mesmo saco. De verdade. A Bíblia diz assim que o pecado não tem a ver com aquilo que você faz fisicamente, mas tem a ver com aquilo que você cocria. É por isso que Jesus diz assim: só de você pensar, você significa o que que eu criei. Cá para nós aqui, ninguém criou nada aqui na mente hoje, né? Ninguém reclamou, ninguém murmurou, ninguém disse nada, né? A gente está tudo no mesmo barco. As coisas de Deus ninguém explica. Quem está morto, do nada começa a viver. O último se torna o primeiro. O louco é sábio. O burro é inteligente. O mendigo agora é rico. E o mais fraquinho é o mais... Se você acredita nisso, levanta sua mão para o alto e olha para alguém e diga: você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Diga para alguém: você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Agora se coloca de pé, se põe de pé rapidinho, rapidinho. Vamos ser bem dinâmico. Olha para 2, 3 pessoas do seu lado e diga para ele, bate assim na mão dele. Ah, entendeu, profeta? Aí você vai pegar e diz para ele agora: sai da caverna, Elias. Diga para ele: sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna, Elias.
Jane, cadê minha esposa? Vem aqui, amor, dá um abraço nela aqui. Porque hoje o meu Deus, Ele está entrando, Ele está quebrando. Só quem acredita, abre a boca. Sabe que louvor? Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me secam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu. Vai, Wesley. A igreja sabe. À meia-noite cantarei. Profetiza. Uau, é isso. Tão alto que os prisioneiros ouvirão. Aleluia. Potencializa isso, potencializa. Aleluia. Aleluia. Mais algumas vezes, vai. Aleluia. 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 Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Obrigado, Senhor, tu és fiel. Uau! Alabaxúria. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei você. Eu gastei 3 horas e meia hoje para chegar aqui. 3 horas e meia. E eu disse, quando eu chegar lá. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira Reis, capítulo 19, versículo de número 13. Primeira Reis. Dá pra pôr aqui, gente? Obrigado, mortadelo. Presunto. Presunto, mortadelo. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos lá.
Quem foi a primeira voz? Vocês estão de graça. Quem foi a primeira voz? Segunda voz? Terceira voz? Quarta voz? Quinta voz? Ah, você não pegou, querido? A primeira voz foi de Acabe, denunciando o que Elias fez. Segunda voz, Jezabel, providenciando a morte de Elias. Terceira vez, Elias pegou o resultado e se enterrou, parou. E olha cá, isso aqui é um perigo, porque às vezes as vozes do mundo vão matar a gente, e não só as vozes. Um dia disseram que quem tem boca, quem fala demais dá bom dia cavalo, errar totalmente. Quem entende de comportamento sabe que o corpo ele fala muito mais do que a boca. Um olhar ele fala muito mais do que uma. Então que Deus venha nos livrar das palavras que foram ditas, dos olhares que vieram para cima de nós. Elias ele para. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse meio termo em parar. Por quê? Porque possa ser que a gente não consiga mais voltar. A gente tem a oportunidade de estar aqui hoje. A gente tem a oportunidade hoje de rever os nossos conceitos, olhar para dentro do nosso eu e ver que tipo de fé que nós estamos professando. Porque se você for parar para pensar junto com o entendimento lógico, você vai perceber que teoricamente quando Elias e os profetas de Baal sobem para o monte, existe uma expectativa do quê? De guerra. Na cabeça do povo, Val, são dois deuses, mas a Bíblia diz que existe apenas um Deus. O que faz manifestar o Deus verdadeiro é o comportamento de Elias mediante a adoração. Então eu preciso ter um entendimento que eu posso envergonhar Deus com a minha vida e posso trazer descrença para alguém. E a gente precisa tomar cuidado. Eu acredito que durante esses meses Deus tem me pegado pela orelha. E Deus tem falado algumas coisas comigo em secreto. E é como se, na verdade, Ele me alinhando todos os dias. Porque olha a responsabilidade. O medo de Jezabel aqui foi o medo de perder o poder. Por quê? Porque quem era a pastora? Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa. E o que sustentava o reinado de Jezabel era a idolatria do povo com Deus dela. Aí Elias aparece e agora dá uma de maluco. Faz um desafio. O Deus que se manifestar com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Elias trouxe a glória de Deus para aquele povo. Verdade, aleluia, glória a Deus. Aí quando Acabe foi contar para Jezabel, Jezabel ficou com medo. Por quê? Porque todo mundo que adorava Baal, agora quer o Deus de quem? Pastora Elza, de Elias. O comportamento de Elias trouxe muita gente ao evangelho verdadeiro, teoricamente. Aleluia. E esses dias Deus estava palestrando comigo e eu chorei demais. Eu entendi que o culto, teoricamente, eu entendo perfeitamente, começa aqui, mas na verdade ele começa lá fora, dentro de casa. Eu fiquei maluco esses dias. Eu estava orando e minha vontade era fazer tanta coisa, dar tapa na cara, fazer um monte de coisa. Eu falei assim: Deus, o Senhor me prometeu tantas coisas,
onde eu saí, eu sei como foi difícil chegar aqui. Só me usa no meu ministério. Deus pegou e falou assim para mim: o que vai te habilitar no teu ministério não é o cargo que você tem, não é o que você faz, não é a oratória que você tem, não é a faculdade teológica que você tem, não é isso. O que vai habilitar o teu ministério não é o cargo de evangelista, de missionário, de mestre, de AP, não é isso. O que habilita o ministério é o amor. É por isso que Paulo ele pega e diz assim: pode ter tudo, fala em línguas estranhas, pode ter dom do que quiser, se não tiver amor, não está habilitado. É porque às vezes teoricamente a gente se preocupa, e eu sei que tudo tem que ter uma preparação, um preparatório, mas às vezes a gente se preocupa teoricamente em ser perfeito naquilo que a gente vai fazer para demonstrar para o povo, teoricamente aquilo que a gente não é, mas colocando uma capa em si para dizer que somos, mas ele sabe que não. Mas ele quer o quê? O amor e a humildade de quem? A gente como igreja, cara, parece que às vezes a gente não reage, não vai. Thomas Henry, ele diz assim: o problema não é o conhecimento que a gente tem, o problema é o que a gente faz com o conhecimento que a gente tem, que tem por objetivo de prática. É por isso que a Bíblia diz assim: uma casa que é edificada sobre areia, o vento vem a derruba. Por quê? Porque é cheio de teoria. Mas uma casa que é edificada na rocha, que é fundamentada na palavra, e tem o que? Uma moldura, um trabalhar, tem o que? Um praticar. Essa casa, o vento pode vir que ela não vai cair. Olha que incrível isso aqui. A primeira voz foi Acabe dizendo para Elias: Elias, você está perdido. Vai vir toda a retaliação do mundo agora contra você. Às vezes a gente não ouve essa voz quando a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes a gente não ouve algumas vozes. Segunda vez foi a Jezabel: você está morto, cara. Terceira voz foi Elias: eu estou morto. Percebe que vai subindo o nível. Primeiro Acabe, segundo Jezabel, terceiro Elias, quarto os anjos. Você percebe que o nível está subindo? Quanto mais alguém segura a tua orelha, mais o nível está subindo, está entendendo? Quanto mais o mundo sopra que não vai dar certo, o nível está subindo. Deus está te preparando. Por quê? Porque a última palavra aqui nessa história não foi de Acabe, não foi de Jezabel, não foi de Elias, não foi do anjo. A última palavra foi de Deus. E a palavra foi: vai e volta pelo teu caminho e vai fazer a minha obra. Unge, chama para perto, vai lá e faz. Porque a mulher, ela decretou a morte, mas eu estendo e dou a vida. A vida, a vida. Se coloca de pé. Possa ser que nessa noite você entende que tem algumas vozes que estão tentando te parar. Possa ser que a primeira voz se levantou, a segunda voz se levantou, você desanimou e você não está conseguindo discernir e entender o que Deus já preparou para você. Possa ser que você se sente bloqueado em algumas áreas. Possa ser que você precisa de uma libertação e está difícil. Possa ser que você tem mágoa com alguém. Possa ser que você precisa perdoar alguém.
Possa ser que os seus sonhos profissionais evacuaram, você não sonha mais. Possa ser que o seu casamento não está do jeito que você queria que estivesse nesse exato momento. Possa ser que algumas enfermidades ocasionou você. Possa ser que a ansiedade, ela está florando sobre você, porque você não está tendo controle e não está conseguindo discernir as coisas que estão sobrevindo em você. Se você entende que isso é para você, vem aqui na frente. Eu me rendo. Pode vir, eu sei que tem gente que precisa vir aqui. Pode vir. Eu me rendo. Não precisa ter medo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer. Se rende, pode se render, querido. O socorro dele vai chegar. Pra tudo entregar, leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por ti. Por gentileza, eu peço que os pastores, os obreiros venham. Continua lendo. Por gentileza, os pastores, os obreiros. Tem muita gente aqui para orar. Eu me rendo. Alamachúria. Pega alguém aqui na frente, querido. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Sol. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Ei, vento, 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 vento de poder, sopra em meu viver e faz
faz teu querer em mim, como vendaval, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Mais uma vez, vento de poder, vento de poder, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Erga suas mãos e diga: eu me rendo. Deixa ele ouvir a sua voz, igreja. Vamos lá, solte a sua voz. Pra conhecer mais, pra conhecer mais. E eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga mais alto: eu me rendo, e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus. Vamos lá, cante mais alto: caia fogo, caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus. Suba a sua voz e diga: caia fogo do céu, queima este altar, ei, mostra pra este povo que há Deus em Israel. E caia fogo do céu, queima este altar,
Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar. Vamos lá, querido, vamos lá. Sou teu templo. Vamos, vamos, vamos. Ei, mais uma vez, diga: eu sou teu templo. Eu sou o teu templo, o teu sacrifício, o teu altar. E caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo. Caia fogo do céu, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Diga para alguém do seu lado: as vozes. Aí você dá uma risada bem forte para ele, diga assim: sumiram. Aplauda o Senhor bem forte.